Olá, graça e paz. Este é o canal Minutos com Jesus e nós estamos dando continuidade aos destaques do livro do Apocalipse. E hoje nós estamos fazendo o destaque já de número 47. Agora eu estou nessa narração ditando números dos destaques, né? E nós vamos tratar então do capítulo 8, versículos 2 a 6. É uma quantidade grande de versículos, mas que vai tratar de uma série de informações aqui, de revelações, né, que Jesus Cristo deu ao apóstolo João, e nós vamos aqui discorrer um pouquinho sobre elas, né, para tentar entender, aprimorar nossa interpretação, então, acerca dessas passagens do capítulo 8. Que depois disso, então, nós vamos já vai é praticamente um intervalo, né, entre o sétimo selo que nós fizemos no destaque 46 e também um intervalo entre as 7 trombetas que vem adiante. Muito bem, diz assim então o versículo 2: E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Versículo 3: E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então aqui nessa descrição nós já percebemos que o altar diante do trono, ele tem uma configuração que a gente já viu lá também, né? Na visão de João, no início do livro do Apocalipse, né? Quando ele vê os quatro animais, os seres viventes, os 24 anciãos e assim por diante, né? Então aqui nós notamos que tem um altar de ouro. Aliás, nós temos informações, revelações de que a Jerusalém ela é construída de ruas de ouro. Que coisa linda, né? Deve ser. Bom, alguns já tiveram essa experiência, né? Jesus já levou alguns para mostrar como que é aquela linda cidade, né? É a cidade da igreja, aquela lá. Então, dando início a esse destaque que nós tratamos aqui, apesar de falar que foram-lhe dadas 7 trombetas aos 7 anjos, ainda nós não vamos falar especificamente da trombeta. É só aqui uma introdução, na verdade, do que virá a partir da primeira trombeta, né? Então, as trombetas, de fato, elas anunciaram a queda dos muros de Jericó, conforme a gente viu lá no livro de Josué, né? Então, lá foram executadas por 7 sacerdotes, que haviam diversos timbres de trombetas, mas todas davam um toque certo para que para que a voz tivesse sentido, né? E Paulo faz uma referência lá em 1 Coríntios 14:8, né? As escrituras, então, as escrituras sagradas declaram que o povo de Israel estava familiarizado com o som da trombeta em qualquer sentido, como, por exemplo, nos dias de alegria, festividades e sacrifício, né? Em tempos de guerras, por exemplo, conforme a gente vê lá em Números, capítulo 10, Ezequiel 33 também fala disso. Então isso era o quê? Tinha a finalidade de convocar o povo para ouvir os mandamentos divinos. Em meio à guerra havia também sons de trombetas. Nas festividades solenes também tinha trombeta, e aí no Salmo 81:3 nós podemos ver essa citação. Nas mãos dos profetas, as trombetas simbolizavam pronunciamentos escatológicos. Olha que interessante. Que é o que vai acontecer agora na mão desses 7 anjos, né? Então a gente pode ver esse simbolismo desses pronunciamentos em Isaías, em Joel, em Sofonias e também em 1 Coríntios 15:52, que cita, né, a trombeta, 1 Tessalonicenses capítulo 4:16 também. Ou seja, então nas mãos dos anjos de Deus,
elas representam castigos iminentes, que é o que nós vamos ver a partir de agora, né? Em várias passagens escatológicas na literatura judaica, a trombeta anuncia o advento do Messias e o fim do mundo. Olha só, e é isso que nós estamos aqui focando, né? A volta de Jesus. O número 7, ou 7 trombetas, indica, na verdade, que Deus trará algum julgamento perfeito, completo e literalmente apropriado para realizar o seu propósito contra o mundo da impiedade ou o mundo dos ímpios, né? E continuando então no versículo 3, diz lá que: E veio outro anjo e pôs-se junto do altar, tendo um incensário de ouro, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Incensário de ouro, altar de ouro, que está diante do trono. O que significa esse outro anjo, então? Antes de examinarmos com mais detalhe este anúncio dos 7 anjos, nós devemos identificar o anjo que está separado aqui, né? É outro anjo, então está citando, que aparece em uma companhia, em sua companhia, aliás. Então, é ele simplesmente outro anjo ou alguém especial? Seria? Então, sempre que se usa a frase outro anjo no Apocalipse, usa-se a palavra grega allos, outro, que a gente já comentou, né, para frente, também para trás, aliás, e para frente também vamos continuar comentando. Ou seja, allos, outros, ou seja, é anjos da mesma espécie. Muitos opositores, muitos expositores acreditam que a expressão outro anjo ocorre aqui para indicar a presença da Trindade. Olha só. Tendo assim, o texto em foco designa um anjo sacerdote da corte celeste, né? Então ele não é identificado graficamente, é outro elevado poder, ou seja, é um ministro dotado de importante missão a ser cumprida, porque os anjos são ministradores de Deus, né? Alguns eruditos identificam como sendo o próprio Cristo encerrando oficialmente a dispensação da graça. E o incensário? O leitor deve observar como o livro do Apocalipse se combina entre si em cada detalhe, né? Então o livro ele faz uma conexão de uma coisa com a outra para a gente poder entender o que vai acontecer nessas chagas, né? Nesse momento da grande tribulação, o momento da ira de Deus sobre a terra, né? Então João descreve ter visto salvas de ouro cheias de incenso, e mais um pouco adiante nós podemos observar que neste texto as orações oferecidas diante do trono sobre o altar celeste são a de todos os santos. Então, esse todos os santos, na verdade, se refere à igreja de Jesus, né? A igreja que vai subir com Jesus, a igreja que vai ser participar da primeira ressurreição, né? E não apenas dos mártires que a gente já viu que estão no céu, né? Aqueles que morreram na grande tribulação. Então, conforme se vê em Apocalipse 6:9 lá no passado, o texto assegura-nos o poder da oração. Nós sempre falamos que a oração tem poder, né? E então todas as orações ascendem a Deus, e esses pedidos que devem ser realizados por intermédio delas se cumprirão. Então a providência divina garante isso. A oração aqui e somente dos santos, pois Deus não ouve o pecador, né? Não ouve as nossas orações quando nós estamos em pecado, quando nós estamos descumprindo ou desobedecendo a sua palavra. Então, João 9,31 fala disso. Eu quero encerrar aqui, porque senão o vídeo fica muito longo, e quero aqui ressaltar que você pode compartilhar este vídeo, você pode se inscrever no canal, mas acima de tudo, se você ainda não
não fez uma confissão e deseja servir a Jesus, lembre-se que aquele que crê no Senhor e for batizado será salvo. E se você quiser confirmar que a confissão a Jesus, o arrependimento e a confissão dá a você a condição de se tornar um filho de Deus, porque até então, até que a pessoa não faça essa confissão, ele é apenas, né, um órfão de Deus, ele está sem a paternidade, né? Que ela foi perdida com o pecado original. Então, você pode fazer essa confissão observando João 1,12, né, que diz que a todos os quantos o receberam, Deus lhe deu o poder de serem filhos de Deus, filhos dele, né? E que eu desejo que você, então, tenha esse entendimento, que o Espírito Santo venha habitar em você após essa confissão, né? Porque a Bíblia tem essa promessa, a palavra de Deus tem essa promessa, que aqueles que creem no Senhor Jesus passa a ser, então, a habitação do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe e te dê o discernimento, que te dê o desejo de você continuar lendo e estudando a palavra dele, né? Que é rica e poderosa, é viva e eficaz. E ela nos ensina tudo, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, que é Jesus, tá bem? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima.